Calvário. Por isso estamos aqui essa noite, adorando e exaltando o seu santo nome, porque Ele merece. Amém, amada igreja? Por isso adore ao Senhor de todo o seu coração. Abra a sua boca, bata palmas, adore o Senhor. Você está na casa de adoração, amém? Vamos adorar e exaltar o Rei Jesus junto com a banda. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus.
capítulo 1, a partir do versículo 40, a partir do versículo 40. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus, a palavra de Deus diz: e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece testemunho. E tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar, e acontecera de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Nesse momento, Aleluia. Glória a Deus. Pode citar a Maria Igreja. Senhor, para a amada igreja, aos amigos, amigas que nos visitam, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos santos dos céus. Amém? 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno.
passa para mais um louvor. Eu sei que tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é que te ama bem, chuva de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e meio doce pode tudo. Não pense que somente que você é vencedor. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, o meu doce pode. Mas aí, você é vencedor. Você não foi ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você vencer. Se cada vida em sua frente está, Deus abriu o caminho respirar. E você vai passar cantando lá o Senhor é Deus. Meu mal vai se deixar exterminar os inimigos dele. E você vai passar cantando lá o Senhor é Deus. Meu mal vai se deixar exterminar os inimigos dele. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua voz e diga assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Terceira vez. Só o Senhor é Deus. Aplauda ele, porque é digno. Glória a Deus, aleluia. Ela é muito importante na vida daqueles que querem alcançar as bênçãos de Deus. Nós vivemos em um mundo que tem muitas coisas contrárias à nossa felicidade, muitas coisas contrárias à nossa vitória. Temos um inimigo que vive nesse mundo chamado Satanás, os demônios. Não podemos ficar desapercebidos desses inimigos, porque vem para matar, para roubar e para destruir. E uma das coisas que ele quer destruir na vida do ser humano é a fé, a esperança, a certeza da vitória. Satanás, ele não gosta quando alguém tem fé, porque a fé, ela faz acontecer aquilo que não existe. É a certeza das coisas que se espera. Eu acredito que você que está aqui nessa noite, amigo, amiga, irmão, irmã, você espera coisas boas na sua vida. Quem espera coisas boas na sua vida aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Você espera coisa boa na sua família também? Amém. Os doentes, eles esperam a cura. E nós esperamos coisas boas. E quando a palavra de Deus, ela fala sobre fé, ela deixa muitos exemplos aqui na Bíblia. Tem muitos exemplos de fé. Hoje vamos falar de dois exemplos
de duas pessoas. Um deles é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, Abraão. E o segundo é Noé, a fé que constrói. A palavra de Deus diz que, em Romanos 4, que Abraão ele é chamado pai da fé, porque Deus ele fez uma promessa para Abraão. Abraão era casado com Sara, e os dois já eram de idade avançada, e Deus fez uma promessa a Abraão. Ele disse: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Vai nascer de tua esposa Sara um filho, e desse filho eu farei a grande nação, porque a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Tu não pode contar as estrelas do céu, tu não pode contar a areia do mar. Assim será a tua descendência. A mulher, além de ter uma idade avançada, ela era estéril, e ele também estava em idade avançada. Mas para Deus não há nada impossível. E a Bíblia Sagrada diz que quando Abraão recebeu essa promessa de Deus, ele creu. Não duvidou, mas ele creu. Ele é considerado o pai da fé, não somente porque ele creu, mas porque quando o filho dele nasceu, pela promessa de Deus, ele provou a fé de Abraão. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac. Ele já era da idade, era uma criança já. Toma o teu filho, teu único filho, e me oferece em holocausto no Monte Moriá. Muitas vezes acontece isso em nossa vida. Deus ele faz, a Bíblia Sagrada diz que tem muitas promessas aqui na Bíblia. Promessa para a saúde do corpo, promessa para a saúde da mente, do coração, promessa para abençoar a família, promessa financeira. Tem muitas promessas na Bíblia aqui. E a palavra de Deus diz que Deus, o Todo-Poderoso, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Creia. A primeira coisa para que a nossa fé seja uma fé inabalável é crer nas promessas de Deus. Crer e não duvidar. A palavra de Deus diz que Abraão, diz a Bíblia Sagrada, que ele não duvidou, como diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Duvidar por incredulidade, porque a dúvida ela vem quando nós olhamos para a circunstância contrária. Sara era idosa, era estéril. Abraão era idoso, não duvidou por incredulidade, mas ele foi fortalecido. A Bíblia diz que Abraão ele foi fortalecido, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é muito importante, porque quando nós fazemos campanha de libertação, de cura, ou pela nossa família, a primeira coisa que devemos crer na palavra de Deus, crer nas promessas do Senhor. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendito o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor,
Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Então, promessa, tem muitas promessas. E quando nós acreditamos nessa promessa, a fé, ela ultrapassa a circunstância. A pessoa ora pela cura, Senhor, me cura, e a dor continua, a enfermidade continua. Mas essa pessoa não pode olhar para aquela dor, mesmo que ela tenha sentido aquela dor. A fé é a pessoa olhar para a promessa da palavra de Deus, porque Deus, Ele está prometendo: eu saro todas as tuas enfermidades. É a promessa dele. E muitos, em vez de olhar para essa promessa, olha para a dor, olha para a enfermidade, olha para o problema. E como diz aqui a palavra de Deus, que Abraão não duvidou por incredulidade, mas a fé dele foi fortificada. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia. Ele disse: aquele que me prometeu é poderoso. Eu não vou olhar para a circunstância, porque aquele que me prometeu é poderoso para fazer este milagre na minha vida. Eu não vou duvidar, porque esse que prometeu, ele é poderoso para fazer um milagre na minha família. O Senhor Jesus Cristo é aquele que promete todas as bênçãos que nós precisamos. A palavra de Deus diz: o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, e ele faz a promessa: eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. É a promessa dele. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é poderoso para fazer, porque Ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 28, Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. E quando Ele faz a promessa, a Bíblia Sagrada fala que Abraão recebeu uma promessa diretamente de Deus. E o Senhor Jesus, Ele faz uma promessa para todos aqueles que creem. Ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus, Ele está falando para mim, para você que acredita nele. Ele está dizendo: tudo que você pedir, usando o meu poderoso nome, porque a palavra de Deus diz que o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Diante do nome do Senhor Jesus se dobra a enfermidade. Diante do nome do Senhor Jesus se dobra os demônios. Diante do nome do Senhor Jesus se dobra toda a força do mal. E Ele está dizendo: tudo que você pedir em meu nome, eu o farei. Aqui é uma promessa. Essa promessa aqui é para aqueles que creem. E quando o Senhor fez a promessa para Abraão, Abraão recebeu a bênção, o filho dele nasceu, mas o Senhor provou a fé dele. E aqui a Bíblia Sagrada fala que Abraão, ele ofereceu o seu filho a Deus pela fé. O Senhor Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele não aceita sacrifício humano, mas Ele fez uma prova
para ver se Abraão confiava nele. O filho que ia ser a descendência de Abraão, Deus falou: pega o teu filho, leva para o Monte Moriá e me oferece em sacrifício. E Abraão, ele não questionou, ele não negociou com Deus, e ele não desistiu. Ele confiou no Senhor. É nessa hora que a nossa fé é provada. Quando tudo parece o contrário, é nessa hora que devemos confiar naquele que prometeu, naquele que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. E foi assim que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou: me oferece teu filho, teu único filho, no Monte Moriá, ele não questionou, ele não perguntou para Deus: por que, Senhor, que eu preciso oferecer meu filho? É ele que vai ser minha descendência. Por quê? Ele não fez isso, mas ele confiou no Senhor. E a palavra de Deus diz que ele pegou o filho dele, que ele amava muito, levou 2 servos, levou lenha, levou um cutelo, que é uma faca, e levou também tudo preparado para oferecer Isaac em holocausto. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho, o filho dele fez uma pergunta para ele. Deus testando a fé de Abraão. Olha como Deus testa a fé da nossa fé. Aí o filho dele falou: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Que Abraão havia falado para ele: meu filho, vamos lá no Monte Moriá oferecer um sacrifício a Deus. E a resposta de Abraão, uma resposta de alguém que confia no Senhor. Abraão, ele não chegou e falou para Isaac que ele era o sacrifício. Ele disse: meu filho, Deus vai prover o sacrifício. A resposta de Abraão. E a palavra de Deus diz que quando Abraão estava ali em cima, no monte, levantou o altar de pedra, amarrou o filho dele, colocou o menino, e ele foi. A palavra de Deus diz que ele foi matar o menino. A Bíblia diz que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac após ele ter matado, mas ele iria fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo para matar o menino, o Senhor falou: não faças mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu não me negaria o teu único filho. E aí a palavra de Deus diz que de repente Abraão olhou para trás e viu um cordeiro enganchado pelo chifre do galho, porque Deus proveu o cordeiro. E aquele cordeiro foi morto no lugar do filho dele. E Abraão, ele se tornou o pai da fé, porque ele confiou no Senhor até o fim. E quando nós estamos orando, irmãos e irmãs, amigos, quando estamos pedindo algo a Deus em oração, antes de receber a bênção vai vir a prova. Antes de receber a bênção, vai vir as barreiras, a circunstância vai piorar a circunstância, mas ali é Deus provando a nossa fé, a fé firme, como diz a palavra, é a certeza das coisas que se esperam. A fé que tem certeza, pode vir barreiras, pode vir circunstância contrária, mas a fé, ela acredita na bênção, a certeza das coisas que se esperam. Você que espera a cura, você que acredita que Jesus tem poder para curar o seu corpo, antes da cura você vai passar por algumas barreiras, mas essas barreiras não podem ser empecilho para a sua cura. Você tem que ter certeza da cura, porque o Senhor Jesus Cristo prometeu, e Ele é fiel. Aleluia.
Fé é confiar, mesmo sem entender. Foi isso que Abraão fez. Fé é entregar o que mais amamos. Fé é subir naquele monte como subiu Abraão, sem saber o que Deus iria fazer. Isso é fé. Abraão não apenas disse que cria, mas ele caminhou 3 dias para provar a sua fé. A fé sem obras, ela é morta, como diz Tiago. Assim como o corpo, seu espírito está morto, a fé sem obras, ela é morta. A palavra de Deus fala também de Noé. Noé, ele era um homem que viveu numa geração corrupta, diz a Bíblia Sagrada. Nunca tinha chovido na face da terra. Mas Deus falou com Noé. A Bíblia Sagrada diz aqui em Hebreus, que tem aqui a lista dos heróis da fé. Deus falou com Noé. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Noé, ele obedeceu a palavra do Senhor. A fé de Noé constrói algo visível. Deus falou: Noé, faz uma arca. Deus deu a metragem da arca para Noé e disse: faz uma arca, porque eu vou mandar um grande dilúvio sobre a face da terra, e só vai ser salvo quem entrar nessa arca. Ele acreditou na palavra de Deus e começou a construir aquela arca. A fé dele construiu algo visível. E a Bíblia Sagrada diz que ele trabalhava enquanto os outros zombavam. Ele construía aquela arca com seus filhos, sem pão de fé, enquanto o juízo não vinha. E ele perseverou anos e anos, 120 anos, ele passou para construir aquela arca. Construindo, e pela fé ele obedeceu antes da promessa acontecer. Veja bem, ele obedeceu a palavra de Deus antes do dilúvio cair, porque Deus falou: constrói a arca para a salvação da tua família, porque Deus sabia que os outros não queriam entrar, só os animais. E pela fé ele trabalha, e pela fé ele constrói aquela arca, e pela fé salva ele e salva a sua família, porque ele creu na palavra do Senhor. Você pode ver que a fé, ela sem obras é morta. Abraão ofereceu, Noé construiu. Ambos provaram que fé verdadeira, ela se move, obedece, ela age e ela persevera. Persevera, a fé verdadeira. Hoje, Deus continua procurando fé, porque não acontecem muitos milagres por falta de fé. A palavra de Deus diz que quando os discípulos de Jesus estavam no barco e veio uma grande tempestade naquele barco, o Senhor Jesus não estava no barco, e aquela tempestade veio sobre o barco. De repente o Senhor Jesus andou sobre as águas em direção ao barco dos discípulos, e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse: não temas, que sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro disse: Senhor, eu quero te encontrar andando pelas águas, por cima das águas. Aí o Senhor Jesus disse: vem, Pedro.
E Pedro, ele saiu do barco e com fé ele pisou na água e não afundou. Era como fosse o chão. E era um lugar fundo, lá no mar da Galileia. E Pedro começou a andar em direção ao Senhor Jesus, olhando para Ele. E ele estava andando, Pedro estava andando sobre as águas pela fé. E a Bíblia diz, de repente Pedro começou a sentir as ondas. Ele começou a sentir um vento forte bater no corpo dele. E ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Aí ele disse: Senhor, me socorre que eu estou afundando. Aí o Senhor estendeu a mão para Pedro, levantou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor Jesus, Ele tem bênçãos para quem não duvida. Ele tem cura para quem não duvida. Ele tem libertação para a família de quem não duvida. Tudo é possível àquele que crê. Como está a sua fé hoje? Todas as coisas que receberam de Deus é por meio da fé, inclusive a salvação. Quem crê que vai morar no céu, diz amém. Por que você crê? Porque o Senhor Jesus prometeu. Por que você crê? Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Por que você crê? Porque alguém pregou para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você creu que Jesus era o seu Salvador. E quando você crê que Jesus era o seu Salvador, você recebeu o perdão dos seus pecados. E assim você teve acesso a Deus. E assim você sente a presença do Senhor quando você fala com Ele. E assim você sente a dele perto de você. Porque Jesus abriu um caminho para o céu. E tudo isso nós recebemos pela fé. E você que está aqui nessa noite, amigo, amiga, você pode receber também a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Só basta você crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o perdão, que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação, e receber Ele na tua vida. Crer no teu coração e com a tua boca confessar Jesus que Ele é o teu Salvador. Porque a maior bênção que o crente vai receber é no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o corpo, esse corpo mortal, que passa poucos anos aqui na terra e morre, esse corpo mortal, pelo poder do Senhor Jesus, vai ser um corpo imortal. Esse corpo pecador, cheio de pecado e corrupção, pelo poder do Senhor Jesus, vai ser um corpo incorruptível, preparado para morar para sempre no céu. Quem crê que um dia vai andar na cidade santa, vai a Jerusalém. Nós cremos pela fé, porque Ele prometeu. E a palavra de Deus lá em Apocalipse, mostra em Apocalipse 22, 21, mostra a cidade santa, Nova Jerusalém. Ele prometeu. E o Senhor Jesus disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quem crê, um dia vai andar nessa cidade santa, a Nova Jerusalém. E a palavra de Deus tem a promessa aqui em Apocalipse. Ele disse: não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no alto e sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele falou para João: escreve estas palavras, porque elas são fiéis e são verdadeiras. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje o Senhor pode te curar, você que está enfermo. Hoje Ele pode fazer uma grande obra na sua vida pela fé. E Ele quer fazer isso. Ele quer curar, Ele quer libertar e Ele quer salvar. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, você pode pela fé hoje receber a salvação
está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se alguém que ouviu a palavra de Deus e quer entregar a vida para Jesus, quer receber a salvação, o perdão, você crê que Jesus morreu para levar teus pecados, Ele é o teu Salvador. Se você crê que Ele é o teu Salvador, confesse Ele hoje com a tua boca e crê no teu coração. Se você crê, você levanta a mão onde você está. Você crê que Jesus é teu Salvador? Você crê que Ele morreu na cruz por ti? Que Ele quer te salvar? Levante a mão e receba pela fé. É pela fé que você recebe o perdão. É pela fé, porque a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos. A graça de Deus, Ele morreu na cruz por nós, por meio da fé. A fé é a nossa parte. O Senhor Jesus só opera milagres quando nós temos fé, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé. Olha para o Senhor. Nós acreditamos, Deus está aqui. Você acredita? Eu acredito porque Ele disse. Se Ele disse, eu acredito. Porque Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Ele está aqui em nosso meio. Feche os olhos. Feche os olhos. Um momento tão espiritual. O Senhor está aqui. Está aberto, uma bênção. Ele entrega a bênção para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam que Ele está aqui. Ele entrega a bênção. O Espírito Deus está aqui. Glória a Deus. Deus, aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando os feridos de almas são curados. Canta esse louvor comigo, adorando Ele. Se não estou ainda sentindo a enfermidade do teu corpo, canta esse louvor comigo, acreditando que Ele está curando, removendo essa enfermidade. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio, porque Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Fiel. E Ele está removendo nessa noite enfermidade. Ele está tocando no teu corpo. Ele está tirando dor, está tirando caroço. Ele está tirando nódulo no teu corpo. Ele está arrancando pelo seu poder. Ele está arrancando. E tu vai encontrar esse milagre aqui, porque Ele está fazendo isso agora. Senhor, pois teu fôlego é minha vida. Nunca cansarei
mas tua voz me acalmou. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Todas sobem as estrelas e os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aleluia, Senhor, glória a Deus. No teu colo altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Nem importa Aleluia, Senhor, glória a Deus. esse fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E as tempestades se acalmam na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que creem. Não há ferro, aleluia, nem importa, santo, santo, esse fechem. Sentar, vamos trazer isso para ser ungido em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar com essas fotografias, Senhor, dessas pessoas, essas peças de roupa dessas pessoas, Senhor. Meu Deus, estamos levando essas pessoas à tua presença nesse momento, Pai. Meu Deus, eu oro por Senhor, que está representada nessas fotografias de roupa. Meu Deus, tu conhece, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa, toda a obra do mal que foi lançada nessa vida, todo espírito de feitiçaria que foi lançado contra essa vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, seja desfeito agora. Eu oro pela cura, eu oro pela libertação, eu oro pela transformação dessas pessoas, Senhor. Pai, eu oro também por essas carteiras de trabalho. Abre a porta do emprego, Senhor, e essas causas da justiça, Senhor. Abre a porta, Senhor. Entregamos, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para a glória, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer:
lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.